Fala meninos, vamos lá para a continuação da nossa calorimetria, ok? Vamos falar agora sobre propagação de calor, ok? A gente estuda 3 formas de propagação de calor, né? Primeira delas, condução. O que é a condução? Condução é quando o calor, né? Vocês lembram que a gente já falou de fluxo de calor? Tá lembrado lá das formulazinhas? Fluxo de calor é a quantidade de calor que passa numa determinada área pelo tempo, correto? E eu também falei para vocês a fórmula de Fourier, ou equação de Fourier, tá? Que é Ka módulo de delta θ sobre L, tá? Então, essas duas equações aqui são muito usadas para falar de condução, né? O calor está sendo conduzido através de um condutor de espessura L, área de secção A e condutibilidade K, entre duas regiões que têm uma certa variação de temperatura fixa, estabelecida, né? Essa é a lei de Fourier, ok? Bom, mas vamos lá. O que é a condução? Condução é quando o calor é transferido de molécula para molécula. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma barra de ferro aqui e eu acendi uma chama aqui de uma vela, uma maçarico, qualquer coisa. O que vai acontecer? Esta região aqui, que está cheia de moléculas, obviamente, está recebendo calor direto da chama. O que acontece com essas moléculas dessa região? Elas vão vibrar mais. Vibrando mais, o grau de agitação delas aumenta e o número de colisões delas com as suas vizinhas também faz o quê? Aumenta. Então, ela colidindo mais com as suas vizinhas, o que vai acontecer? As vizinhas passam a vibrar mais e acontece esse efeito dominó, tá? Essa propagação de calor, ela vai acontecendo ao longo da barra, beleza? Então, isso é um processo chamado de quê? Condução, tá? Para quem já tentou, por exemplo, fazer um brigadeiro em casa com uma colher de metal, sabe bem do que eu estou falando. Você coloca lá e começa a mexer. No começo está tudo lindo, só que você tem que ficar mexendo o brigadeiro. E aí, quando você fica mexendo, o calor vai se propagando ao longo da colher de metal, daí você dá alguns minutinhos, você não aguenta mais segurar a colher. Por isso que se for fazer um brigadeiro na sua casa, você tem que fazer com colher de pau. Por que a colher de madeira, né, ela não queima a sua mão? Por conta da condutibilidade térmica, lembra? A condutibilidade térmica da madeira é baixa. Por isso que você consegue ficar lá, né, mexendo o brigadeiro, seja lá o que for que você for fazer lá, e ela não vai queimar a sua mão. Tá legal? Porque o plástico, a madeira são maus condutores. Legal? Pois bem. Então tá aí, esse é o processo chamado processo de propagação de calor por condução. Certinho? Bom, convecção, né? O que é o processo de propagação de calor por convecção? A convecção é a propagação de calor feita por diferença de densidade entre fluidos. Não, professor, que complicação é essa? Tá, eu acabei de ler para você o conceito, tá? Então, propagação de calor feita através de fluidos que têm diferença de densidade, beleza? Exemplo clássico, o ar-condicionado, tá? O ar-condicionado, ele joga dentro do ambiente um ar que é frio. O ar frio, tá? Ele é mais denso. E por que ele é mais denso? Porque o ar frio, as moléculas têm menos agitação e elas estão mais próximas. Se elas estão mais próximas, o ar frio ele se torna mais pesado que o ar quente. Então, o que acontece? O ar frio, por que a gente deve sempre instalar o ar-condicionado na parte superior? Porque o ar frio que é jogado lá em cima, ele vai descer. E a hora que ele desce, ele empurra o ar quente para frente, para cima. Correto? Então, forma-se dentro do ambiente o que a gente chama de correntes de convecção. Tudo bem? Por conta do ar frio descer e empurrar o ar quente para cima. Certinho? Por exemplo, a geladeira, aquela geladeira antiga da vovó,
né? Ela tinha um congelador em cima e era a única fonte de refrigeração da geladeira, era aquele congelador em cima. Então ali se criava o ar frio naquele congelador, a geladeira era toda gradeada, né? Então o ar frio descia pelas grades e resfriava tudo que estava lá dentro, né? E aí alguém queria enfeitar a geladeira, colocava um plástico ali, ou um acrílico, um vidro, e aí com o tempo ele percebia que os alimentos que ficavam abaixo daquela região perdiam com mais facilidade, tá? Porque ele impediu a corrente de convecção ali dentro, tá? Outro exemplo de convecção, você coloca água para ferver o café, tá? Se você tiver em casa aquelas panelas de blindex, aquelas de vidro, né? Blindex, acho que é vidro, vidro temperado, desculpa, que você consegue ver através dela, fica muito barato. Joga umas folhinhas ali dentro, tá? Um orégano, alguma coisa assim, ó, que você for ferver a água, você vai ver as folhinhas girando ali dentro. Por quê? A parte de baixo da panela, que está em contato com a chama, ela fica mais quente. E ela ficando mais quente, aquela água mais quente, ela fica menos densa. E aí essa água faz o quê? Sobe. A água que está em cima, que está perdendo calor para o ambiente, ela fica um pouco mais fria e desce. Então você tem ali, dentro da panela, também as correntes de quê? Convecção. Ok? O contrário do ar-condicionado é o aquecedor, né? Em regiões frias, não é o caso daqui de Goiânia, que é de onde eu falo, né? Mas em caso de regiões, casas no sul, por exemplo, é comum casas no sul e hotéis terem um aquecedor, tá? Esse aquecedor, ele é colocado aonde? Embaixo. Por quê? Porque o aquecedor, o nome fala, ele vai gerar ali um ar quente. Esse ar quente é mais leve que o ar frio, ele faz o quê? Sobe. Então ele sobe, tá? O ar frio que está embaixo vai se aquecendo e ali forma-se também o quê? As correntes de convecção. Ok? Um outro caso famoso da convecção é o efeito das brisas, tá? Brisa marítima e brisa continental. Vou falar delas para vocês. Então vamos lá. A brisa marítima, como que acontece a brisa marítima? Vocês devem estar lembrados quando a gente falou de calor sensível, né? Que eu falei para vocês que o calor específico da água é um calor específico alto. Já o calor específico da areia a areia tem um calor específico baixo, é um baixo calor específico. Então o que acontece? Durante o dia, o que vai acontecer durante o dia? Durante o dia, o sol batendo aqui está o oceano e aqui a praia, certo? Então o que acontece? Durante o dia, quem esquenta primeiro? Quem esquenta mais? Quem tem maior calor específico ou quem tem menos calor específico? Quem é mais fácil para esquentar? Obviamente, quem tem o menor calor específico. Então, o que acontece? O sol, quando nasce, a areia, por ter um baixo calor específico, ela esquenta mais rápido que a água. E aí, o que acontece? O ar sobre a areia esquentando, ela joga esse calor para cima. Aí, o ar sobre a areia, ele fica um ar o quê? Quente. Como a água passou a noite inteira ali, né, numa situação de frio e tudo, e ainda não esquentou, ela não esquenta tão rápido quanto a areia, o que acontece? O ar sobre a água, ele fica um ar mais quente, tá? Ele fica um ar mais quente, perdão, ele fica um ar mais frio. Ele fica um ar mais frio que o ar da areia, correto? E aí o que acontece? Como o ar frio é mais denso que o ar quente, o que vai acontecer aqui? Este ar frio, ele vai escoar sobre a praia. Por isso que é comum ali de manhã você sentir um ventinho, tá?
que é a brisa que vem do mar. Esse período ele dura ali até o meio da tarde, até 2, 3, 4 horas da tarde, às vezes dependendo do lugar que você está, de como é que está o sol, tá? Então isso aqui é chamado o quê? Brisa marítima, ok? Porque o ar frio ele é jogado do mar para a praia, beleza? Por que isso? Porque o ar sobre as águas durante o dia está mais frio do que o ar sobre a areia, que é esquentado pelo sol, ok? À noite acontece o inverso, a chamada brisa terrestre ou brisa continental, mais comum chamada brisa continental. O que acontece? O sol se pôs, tá? A hora que o sol se pôs, quem vai à praia sabe bem disso. Minutos depois a areia já está geladinha. Como a água ficou o dia inteiro ali recebendo o calor do sol, o que acontece? O ar sobre a água e o ar sobre a areia esfriou, tá? Porque deixou de ser a fonte de calor do sol ali, então ela esfria mais rápido, por ter um menor calor específico. Se ela esfria mais rápido, o ar sobre a areia, ele passa agora, ele vai esfriar, ele não vai poder esquentar esse ar. Então aqui agora eu tenho um ar o quê? Frio, tá? Sobre a areia eu passo a ter um ar frio. E a água que ficou esquentando o dia inteiro, ela vai também, né, transferir calor para o ar que está em cima dela. E aqui agora fica-se um ar o quê? Quente, certo? E aí o que acontece durante a noite então? Tá? Como o ar frio é mais denso que o ar quente, este ar frio vai escoar do continente para o oceano. Legal? Então acontece esse efeito. O ar do continente escoa. Quando você está na praia, passeando à noite na praia, você sente bem isso, que o ar vem do continente e vai para o mar. Então, gente, quando você estiver na praia, normalmente você não vê, né, em praias onde tem muito pescador, por exemplo, pescador de jangada, aquele que tem um barco a motor não, é indiferente para ele. Mas aquele pescador bem antigo mesmo da jangada, ele sai de casa que hora? Ele sai de madrugadinha, tá? Ele sai de madrugadinha, por quê? De madrugada, enquanto geralmente ainda está à noite, ó, ele pega a brisa continental para empurrar o barquinho dele para o oceano para ele pescar. Tá? E ele também volta mais cedo. Ele não volta no final da tarde. Às vezes você está lá na praia e vê as jangadas voltando, né, por volta de 3 horas da tarde e tal, assim, ó, o cara preguiçoso, podia pescar até às 5, não é preguiça não. Tá? O que tem que acontecer? Ele tem que voltar enquanto eu tenho a brisa o quê? Enquanto tem a brisa marítima, para empurrar ele de volta para o continente. Se ele deixar para voltar à noite, ó, se ele deixar para voltar à noite, ele não volta. Tá? A brisa continental não deixa ele voltar, por isso que ele tem que voltar mais cedo. Legal? E, para encerrar esse assunto de propagação de calor, eu te apresento a última forma de propagação de calor, que é a forma por irradiação. Tá? O que é a propagação de calor por irradiação? Irradiação, né, por exemplo, o Sol, né, a maioria, não sei se você já tem o hábito de tomar sol, né? Claro, se você for tomar sol, use um protetor adequado, um bronzeador adequado, com um bom fator de proteção, para você não correr riscos aí com danos à sua pele pela exposição da luz solar, tá bom? Mas tem pessoas que têm esse hábito, que gostam, né? Quero falar com você. Você que está tomando banho de sol, o que acontece? Você fica lá no sol muito tempo, é comum você sentir um formigamento na sua pele. Por quê? O sol, né? As pessoas têm mania de falar assim, o sol está quente. Cara, o sol, ele está sempre na mesma temperatura. O que acontece é, o sol irradia o calor para a Terra, na maior parte, né, por o quê? Irradiação, quase 100% por irradiação. Ele manda a irradiação, ondas eletromagnéticas, principalmente o infravermelho, tá?
essas ondas batem nos objetos aqui da Terra, esquentam os objetos, areia, água, carro, concreto, qualquer coisa que ele bata, tá? Ele esquenta aquilo ali, aquele material aquecido, ele esquenta o ar que está em cima, daí que vem aquele calor que a gente sente. Mas o calor do Sol mesmo, que ele manda para a Terra, basicamente é só o quê? Irradiação. Tudo bem? Então, aquele formigamento que você sente um pouco na pele é porque a irradiação ela está agitando mais as moléculas da sua pele. E aí elas esquentam, joga calor para fora e para dentro também. Daí você transpira, aquela história toda das defesas do organismo para o aquecimento. Ok? Outra coisa que também é comum acontecer. Você abre um forno, tá? Você abre um forno, você... Obviamente, aquele ar que está sendo gerado ali, ele sai, aquele que a gente chama de aquele bafão, né, que saiu dali. Mas se você ficar perto ali, mesmo depois de sair aquele ar, dá para você sentir, tá, que ele tem uma irradiação. Um outro experimento legal, né, e esse negócio do forno é muito perigoso, né, tanto por convecção, que sai o ar, né, o ar quente está aprisionado ali dentro, você abre e ele sai. E também por irradiação. Às vezes a pessoa tem um colarzinho de ouro, de prata, algum metal que ela usa aqui no pescoço. Aí, dona de casa, por exemplo, né, que usa um colarzinho, às vezes com o pigentezinho dos filhos, ela vai abrir o forno e vira o corpo para baixo. O colarzinho fica suspenso aqui. E aí o que acontece? Ela fica um tempo ali mexendo, se for alguma coisa que vai ficar mais no forno, ela fica mexendo e aí ela vai, fecha e volta. A hora que ela volta o corpo para cima, se ela tiver com alguma roupa decotada, né, e aquele colar ficou exposto àquele calor, ela volta. Como o metal aquece muito rápido, por ter um baixo calor específico, aquele metal, a hora que encosta nela, queima a pele dela. Isso é coisa que já aconteceu. Tudo bem? O ferro elétrico, tá? Você pega, cuidado você fazer isso. O dia que estiver passando roupa na sua casa, você vai pegar o ferro, segura o ferro aqui, põe a mão assim mais ou menos a um palmo, tá? Você sabe que o ar quente faz o quê? Ele sobe, né? Porque ele é mais leve. Então, se você põe o ferro, vira o ferro para cima e põe a mão aqui, ó, você vai sentir um calor na mão. Mais por convecção, que o ar quente está subindo, do que por irradiação. Mas se você coloca ele embaixo, a um palmo mais ou menos, você também vai sentir uma boa parte de calor. Essa mais por irradiação do que por convecção. Porque a convecção, esse ar quente vai subindo. Legal? Então tá aí as 3 formas de propagação de calor. Eu vou fazer um comentáriozinho com você de uma situação específica, que é o caso da garrafa térmica. Tá bom? Perguntinha comum de alguns vestibulares, eles questionarem a ideia da garrafa térmica, tá? A garrafa térmica, ela serve para quê? Para conservar alguma coisa dentro dela. Essa alguma coisa, esse líquido que você coloca dentro da garrafa térmica, ele pode ser quente ou frio. Em ambos os casos, a garrafa térmica conserva aquele líquido lá, ou quente ou frio. E por que que isso acontece? Vamos pensar no uso tradicional dela, que é o café, tá? Você põe na garrafa térmica. A garrafa térmica tradicional, aqui, gente, é a parte interna dela, tá? Ela tem todo o revestimento, aí depende do modelo da garrafa e tal, né? Mas a parte interna da garrafa, ela tem uma parede dupla de vidro espelhado. Então ele é espelhado para o lado de fora e para o lado de dentro. E nesta dupla parede, é feito entre essas duas paredes, é retirado o máximo possível de ar para que fique ali dentro o mais próximo possível de quê? Do vácuo, tá certo? Por que isso? Vamos lembrar. O que é condução, que a gente falou no começo da aula? Não é a transmissão de calor de molécula para molécula? Convecção, não é por diferença de densidade? Ar frio desce, ar quente sobe, corrente de convecção, correto? Note que condução e convecção, eu não preciso de um meio material para que haja a propagação de calor, seja de molécula a molécula, seja por movimento de fluidos, certo? Gases ou líquidos, qualquer um é fluido.
A irradiação, ela é feita pela transmissão de ondas o quê? Eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas precisam de um meio material para se propagar? Não. Então olha a sacada que o homem teve. Inventou a garrafa térmica. Por quê? A parte interna dessa dupla parede, sendo vácuo, tá? Ela impede a transmissão de calor por condução e convecção. Por quê? Se é vácuo, tem jeito de passar de molécula para molécula? Não, porque aqui dentro não tem molécula. Então o calor não passa de uma parede para outra por condução. Tampouco passa por convecção, porque aqui dentro é o quê? Vácuo. Como é que eu vou ter um ar quente aqui dentro passando para fora? Não, se é vácuo, não tem ar. Correto? Então o vácuo entre as paredes de vidro impede a transmissão por condução e convecção. Fechou? E para que o espelho? Ondas eletromagnéticas se refletem no espelho. Então, por exemplo, o calor do café aqui, condução e convecção, o vácuo impede. E as ondas infravermelho que ele possa eventualmente jogar aqui, ó, e atravessar a parede, tá? A radiação infravermelha, o que ela faz aqui? Ela é refletida. Ela é refletida e retorna, né? Vai para a tampa aqui e tudo, mas a maioria volta aqui para dentro. Tanto externo quanto interno, tá? Então está emitindo ondas eletromagnéticas de calor por toda a região. Então, para que serve a parede duplamente espelhada da garrafa térmica? Para impedir a propagação de calor por irradiação. E para que serve o vácuo? Para impedir condução e convecção. Fechou? E, obviamente, se eu colocar algo gelado dentro da garrafa, é o mesmo processo de não deixar o calor entrar. Então, o calor não entra por condução e convecção por causa do vácuo, e também não entra porque a parede também é espelhada para fora. Não entra, tá? Porque a parte espelhada reflete a irradiação. Fechou? Então tá aí nossa aulinha sobre propagação de calor. Beleza? Grande abraço.